Eu gostaria, mas eu lutava com as palavras, bem como pela direção. Eu estou indo para a sala do trono. Isso faz parte do seu caminho, ela sorriu. O seu Pai Celestial está oferecendo a você esta oportunidade. Eu olhei para Éter buscando orientação. Eu iria se eu fosse você, ela afirmou. Gostaria de dar uma passadinha lá? Clara perguntou. Sim, eu disse com entusiasmo. Clara riu. Obrigada, Éter. Ela parece maravilhosamente refrigerada. Sim, obrigada, Éter, eu acrescentei, virando-me para ela, mas ela já estava sumindo na névoa da cachoeira, sorrindo e acenando sua mão para nossa partida, e desapareceu. Nós também partimos de repente. O recinto imediatamente estávamos na parte de fora de um edifício muito grande que tinha uma pequena placa sobre as portas duplas. O recinto estava a uma curta distância de um edifício igualmente grande que tinha outra placa escrita em uma língua que eu não conseguia ler. Eu pensei comigo mesma, e me perguntei se a viagem acontecia na velocidade do pensamento ali. Entramos no prédio. Era um enorme auditório no mesmo formato dos auditórios municipais das grandes cidades. Havia inúmeras arquibancadas, bem como o piso principal. Anjos enchiam o edifício. Todos usavam braceletes brancos com uma cruz vermelha grande em cada banda. Eles pareciam estar assistindo a uma palestra. O instrutor estava em uma plataforma elevada perante uma prancheta colossal clara que parecia semelhante ao plástico lúcido. Ele segurava um Public 18 ponteiro longo com o qual colocava ilustrações coloridas através do toque. Ele não desenhava ou escrevia, mas apontava apenas. As figuras apareciam no quadro completas em sua concepção. Clara começou a caminhar até a frente do auditório. Os anjos permaneciam atentos, mas eles davam espaço para que pudéssemos passar pelo corredor. Ficamos perto da plataforma, e eu podia ver o instrutor com mais clareza. Ele tinha um cabelo estilo militar e usava braceletes brancos com uma cruz vermelha em cada banda. Ele também tinha listras em suas mangas. Anjos de cura. Eu me virei para olhar para os rostos dos anjos. Pareciam as Nações Unidas angelicais, pois representavam várias nacionalidades. Eu supunha que o Senhor iria enviá-los a missões em todo o mundo. Eles estavam muito concentrados na palestra. O instrutor continuou: percebam que vocês desempenham um papel muito importante na verificação da vitória do Senhor na área de saúde. O inimigo vai usar qualquer artimanha para tentar trazer a um estado de incredulidade àqueles a quem o nosso Deus lhes atribuiu. Ele é um mestre da incredulidade. Ele tem feito assim poderosamente com a humanidade em geral e com os eleitos especificamente. Muitas vezes, é mais fácil para os resgatados acreditarem que nosso Senhor proverá para eles algo, financeiramente falando, do que acreditar que Ele quer o seu povo bem. O reavivamento de cura está prestes a começar. Em vez de um, estaremos atribuindo 2 de você a cada pessoa marcada com o dom de cura. Queremos que vocês aprendam a trabalhar juntos agora. Temos alguns emblemas para vocês prenderem naqueles que receberam este dom. Ele levantou um distintivo. Era verde com as letras vermelhas escrito: somente creia. Temos um grande número dos redimidos, que estará aqui mais tarde, que agirão como os crentes na terra. Não desanimem com o que eles dizem a vocês. Eles estarão aqui para mostrar exatamente o que vocês enfrentarão durante suas tarefas.
Algumas das respostas que lhe darão. Public. 19. Irão parecer fantásticas, mas elas são comuns. Vocês serão capazes de ver como efetivamente o inimigo corroeu a crença na graciosa provisão do Senhor para a saúde. Trabalhem apesar deste desânimo agora. Nós lhe demos um sistema de parceria para este reavivamento. Haverão muitos, muitos com o dom da cura desta vez. Alguma pergunta? Quando será isso? Um anjo gritou de longe no saguão. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sabe disso. Você apenas esteja preparado. Ele disse ao anjo que fez a pergunta. Ele diz, em breve, isso é tudo que posso dizer. Esta é a razão para esta mobilização e intensificação da formação. Alguma outra pergunta? Houve um silêncio geral. Tudo bem, eu quero que vocês reúnam-se aqui novamente após o seu trabalho com os redimidos. Não me deixem-me repetir isso, não questionem individualmente os redimidos, para que vocês se sobrecarreguem com estudos antes deste treino. Nós queremos que o impacto total de suas respostas ocorra em conjunto. Se não houver outras perguntas, vocês estão liberados. Houve um grande movimento, enquanto os anjos se levantavam e começavam a conversar uns com os outros, saindo. Clara e eu começamos a subir alguns degraus em direção ao topo da plataforma. O instrutor foi limpar o quadro transparente e chegamos ao topo. O instrutor angelical: olá, Clara. Quem é essa com você? Brincou ele, como um adulto pode se adiantar sobre uma criança que ele conhece muito bem. Eu acredito que você conhece a Ana, disse Clara, brincando também. Seus olhos brilharam. Sim, eu a conheço. Se eu não tivesse dito aos formandos abster-se de cursinhos para este exame, eu poderia ter chamado Ana para dar-lhes algumas das respostas que eles ouvirão pela terra. Mas essa, Chabura. Clara sorriu, balançando a cabeça com força como uma pianista. Eu sabia o que ele queria dizer, no entanto, mudei de public. 20. Assunto. O que são as listras na manga? Eu perguntei. Pelas suas pisaduras fomos sarados, ele sorriu ternamente, olhando para as listras. Clara continuou, nós estamos fazendo um passeio. Você tem alguma sugestão? Os jardins suspensos, começou ele. Não, ela riu. Sobre os anjos de cura e o avivamento que está chegando na área da cura. Ele olhou para uma lousa na mão com seriedade simulada. Bem, eu vejo aqui que é previsto que Ana tenha um par de meus melhores anjos. Eu questionei. É possível? Eu sabia que Deus tinha dado esse dom para alguns de seus filhos. Na verdade, eu tinha andado em um fluir desse dom certa vez. Era como se Deus curasse a todos por quem eu orei. Esta unção incrível e totalmente sobrenatural durou vários meses, e então ela se foi. Por que ele a deu, e por que a unção se foi, eu nunca entendi. Desde aquela época, havia mais perguntas do que respostas na minha mente. Aulas. O instrutor não respondeu ao meu diálogo interior, mas continuou, Clara, eu gostaria de sugerir que ela comece as aulas em breve. Ela é quase um exemplo clássico de crente gelatina, é só tocá-la ela treme. Eu mesmo darei essas aulas, ele continuou. Ela pode estudar esta série em casa como um curso por correspondência, mas já que ela está aqui agora, ela poderia visitar o armazém. Clara virou-se para mim. Você gostaria? Sim, eu disse.
Se o Senhor vai me usar para orar pela cura, em outros, eu preciso aprender tudo o que eu puder. Tudo bem, disse ele. Você pode obter uma vantagem inicial virando ao Public 21 lado, e nós vamos dar uma introdução para quando você começar seu curso em casa. Que tal? Isso parece bom para nós, disse Clara, vamos começar imediatamente. Obrigada. Ela começou a mover-nos em direção à escada da plataforma. Sim, obrigada, eu disse. A solicitação ele nos chamou, agora, não falem com nenhum dos alunos em seu caminho. Vocês podem encontrar com um deles e fazer-lhe perguntas, ele riu. De repente, como se tivesse sido atingido por um pensamento, ele nos chamou. Esperem um minuto. Esta é realmente uma excelente oportunidade. Você está aqui? É. Eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. Você estaria disposta a deixar que os alunos a questionassem a fim de que eles possam ouvir o seu raciocínio? Perguntou. Às vezes é até difícil para os crentes remidos lembrarem de como eles pensavam enquanto estavam na terra. Você estaria disposta? Misericórdia, eu ri levemente. Eu sou tão difícil. Não, 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 disse ele, deixando sua ardósia e cruzando para colocar suas mãos sobre meus ombros. Você é exatamente a típica argumentação apresentada sobre a terra. Se isso for útil para você e para os outros, eu disse. Seria, respondeu ele. Bom. O próximo passeio seu de Clara é na porta ao lado. Pegamos vocês ali, disse ele, voltando para o conselho geral. Mas quase imediatamente, ele virou novamente para olhar para nós. Agora, não pergunte a Clara sobre cura, ele sorriu. Queremos um exemplo cru para eles. Ok, eu ri. Ele voltou para o seu conselho, e começamos a descer as escadas. Public 22. Imediatamente estávamos na parte de trás do grande auditório e saindo pela porta dupla. Em degraus do edifício, podíamos ver milhares de anjos formando sentados no gramado em duplas com um ou dois dos redimidos. Eles estavam em discussões profundas. Eu olhei para a placa sobre a porta de entrada do edifício para o qual estávamos andando. Eu não podia lê-la antes, mas agora, para minha surpresa, apareceu claramente, local dos parceiros. Clara abriu a porta, e entramos. Capítulo 4 Anjos de cura. O armazém era grande, tão grande quanto o auditório que eu tinha acabado de sair e branco como uma sala limpa de uma instalação de pesquisa. O edifício parecia extraordinariamente brilhante, como se o próprio conteúdo ali dentro tivesse sido preservado ou incubado em luz. Este edifício tem disponível um inventário de partes do corpo humano, disse Clara. Haviam compartimentos empilhados, de todas as cores e tamanhos. Os trabalhadores do armazém Anjos vestidos de branco estavam trabalhando ali. Esses anjos eram do tamanho de seres humanos e não tinham asas. Cada um usava o bracelete com a mesma cruz vermelha. Um destes anjos veio até nós. Estamos satisfeitos que você tenha vindo visitar o departamento de peças, Ana. Como você me conhece? Eu perguntei. Nós conhecemos cada um que foi marcado com o dom da cura. Ele sorriu. Você precisa saber que estas peças estão disponíveis. Public 23. Ele andou conosco pelo largo corredor central. Enquanto eu olhava para as caixas, eu me perguntava como seria ter o dom da cura pelo resto de minha vida. Através da palavra escrita,
Jesus manda-nos curar os doentes e ressuscitar os mortos, mas eu não estava entre aqueles através dos quais ele estava cumprindo seu próprio comando de forma consistente. Cura parecia uma comissão geral para os cristãos como ide. Mas muitos de nós vimos muito pouco do poder da igreja primitiva no assunto da cura física. Eu sempre criei desculpas para os outros e para mim mesma, mas secretamente, eu me perguntava o porquê. O anjo continuou: estamos prontos aqui. O Senhor fez ampla provisão. Por favor, aproveite a sua visita. Nós aproveitaremos, Clara disse. Sim, eu disse um pouco distraída. Ele inclinou ligeiramente a cintura e deu um passo para trás antes de voltar ao seu trabalho. À página haviam tantas perguntas que eu queria fazer a Clara. De repente, um pedaço de papel flutuou diante de nossos olhos e parou no ar. Estava escrito nele: por favor, voltem ao armazém. Então o papel se fechou e desapareceu. Foi mais breve do que eu pensava, disse Clara. Nos viramos e começamos a andar em direção à porta do armazém. Em voz baixa, eu disse: ah, Clara, isso está ficando realmente emocionante. Eu poderei ajudar esses anjos. Que honra! Isso é um presente. Sim, ela concordou. Eu até que poderia ver alguns desses anjos com outras pessoas durante o avivamento, pensei. Saímos do armazém e começamos a atravessar para outro complexo. Public 24. Eu estava pensando comigo mesma, ajudar aos anjos. Então me dirigi a Clara novamente: vocês, os anjos, são tão úteis para nós, mas raramente temos a oportunidade de ser úteis a vocês. Ela deu um sorriso sábio que parecia indicar que isso não era verdade, mas não queria estragar o meu entusiasmo. Anjos que tinham faixas. Entramos no complexo. Mais uma vez uma multidão de anjos enchia a sala. Um grupo de anjos estava na plataforma. Eles não usavam braceletes, mas tinham listras vermelhas de cima até a parte de baixo das mangas de suas vestes. Ficamos na parte de trás do saguão. Estes anjos que têm listras, Clara disse, e o Senhor lhes designou aos crentes durante o último reavivamento de cura. Não há muitos deles, eu disse. Clara suspirou: não, apenas alguns. Na terra foi dado o dom da cura em grande medida. Estes crentes foram capacitados a treinar a muitos, mas em vez disso, a maioria deles segurou o presente para si. O presente foi usado, mas por eles não treinarem mais pessoas, ele foi corrompido e tornou-se um meio enriquecimento pessoal. Ela olhou para fora sobre o grande auditório e sorriu, continuando: esta sala está cheia apenas com um grupo dos formandos. Outros estão em outros níveis de formação, alguns têm suas listras e já estão começando a juntar-se àqueles a quem o Senhor lhes atribuiu. Muitos dos remidos na terra têm tido um curso por correspondência, e a maioria deles não sabe disso. O crente precisa concluir o curso antes de receber os 2 anjos atribuídos. Então, todos estão em formação, agora mesmo. Este é o mesmo curso por correspondência que eu vou fazer? Perguntei. Sim, ela disse. É um estudo sobre cura na palavra. Ela então voltou sua atenção para os anjos na plataforma. Havia uma grande quantidade de luz que vinha desses anjos. Um deles, Public 25, estava falando: o Senhor quer aqueles de nós que foram usados no último reavivamento. Realizemos uma reunião na terra antes do início do derramamento do Espírito Santo.
pode-se dizer que nós estamos trazendo o fechamento para aquilo que aconteceu. Estaremos sendo honrados pela reunião que será a celebração inicial que irá inaugurar o próximo grande movimento de nosso Deus para a cura. Outro dentre os anjos veteranos exclamou: nós sabemos que a próxima pergunta de você será: quando? Houve um burburinho de risadas dos formandos. Nós não sabemos quando, mas o Senhor disse: em breve. Sussurrei para Clara: que anjos lindos! Sim, ela disse. O antigo derramamento. Outro anjo na plataforma falou. Aquilo que aconteceu durante a última grande manifestação do Espírito para a cura foi muito doloroso para todos nós. Eles balançaram a cabeça, tristemente olhando uns para os outros. A corrupção penetrou, disse outro, pecado ilusório pelo pecado ilusório. Finalmente, a maioria havia corrompido o dom além do reconhecimento daqueles de nós que estavam o servindo. A humanidade pode ser enganada pela aparência exterior, outro anjo disse, mas nós vimos tudo o que aconteceu. De Deus não se zomba. Eles pararam um momento, a gravidade do que tinha ocorrido ainda era dolorosa para eles. O primeiro anjo falou novamente. Neste reavivamento que se aproxima, o dom será tão generalizado que é menos provável que ocorra a corrupção devido ao orgulho e poder. Em sua declaração, outro anjo acrescentou: mas cuidado com estes. Orgulho, o desejo de poder, ganância e desejo sexual. Não serão demônios de baixa hierarquia que vocês terão que enfrentar, mas demônios tão fortes quanto vocês e furiosamente determinados. Publique. 26. Porque o tempo é curto, o primeiro anjo disse. Vamos retomar a reunião com Shabura novamente, concluiu. Os anjos sentados no auditório estavam diante dos anjos na plataforma e assopraram em direção a eles. Eu supunha que esta era uma forma de uma ovação em pé. Obrigado, eles sorriam. Shabura falou-lhes brevemente. Em seguida, eles deixaram a plataforma. Shabura veio para o centro da plataforma. Lembrem-se, estes amigos estarão disponíveis para responder perguntas e ajudar, não só agora, mas quando o reavivamento começar. Os outros anjos estavam tocando os anjos com listras quando o último entrou no meio da multidão. Ao passarem, eles me viram e reconheceram Clara. O último anjo parou diante de mim. Olá, Ana, disse ele, tocando o meu ombro direito. Ele olhou nos meus olhos e depois olhou para Clara, sorriu e saiu. Esticando um pouco a palestra, Shabura disse, pois Ana veio estar conosco. Preparando-se para ensinar, Clara começou a ir comigo para a frente do auditório. Os anjos sorriam quando passávamos. Eles estavam se movimentando e conversando entre si. Shabura estava à nossa espera na plataforma, sorrindo, seguindo-nos com os olhos. Aí está você, Ana, disse ele efusivamente. Isso foi muito rápido, comentou Clara. Ela estava prestes a lhe fazer perguntas, ele balançou o dedo para mim, como se provocando uma criança. Venham aqui, acrescentou. Eu tenho assentos para ambas. Sentem-se e fiquem à vontade. Então ele virou-se para o auditório. Tudo bem, tomem seus lugares, ele disse aos que estavam falando. Vocês podem conversar mais tarde. Ele. Publique. 27. Apontou para mim. Ana está conosco. Ela graciosamente aceitou um convite para responder a quaisquer perguntas que vocês possam ter sobre ela ou os seres humanos em geral. Eu puxei a roupa de Shabura. Eu não sei tudo, sussurrei para ele.
Todos riram. Ele sorriu, nós sabemos que você não sabe tudo. Nem queremos isso, estamos entre amigos. Vou apenas retroceder e deixá-la começar. Ensinar aos anjos eu não sabia nem imaginava como a reunião seria conduzida, mas eu certamente não esperava ser largada na mão. Eu estava tensa quando comecei. Em primeiro lugar, é uma bênção para mim ser capaz de ajudá-los. HMMM. Eu não sabia exatamente por onde começar, então fui direto ao ponto. Bem, a maioria das pessoas na Terra não acreditam na cura divina. Um murmúrio percorreu o auditório. Eu continuei, mesmo aqueles que são salvos têm um momento complicado na questão de crer. Houve uma reação muito forte. O espanto foi tal que eu olhei para Shabura. Ele pediu-me para continuar. Mesmo aqueles que viram a cura divina têm dificuldade em acreditar o tempo todo. Era geral, havia por todo o auditório um alto alarme de espanto. Esperem um pouco, disse Shabura. Então, para mim, ele disse, por que você não sugere que eles lhe façam perguntas? Gostariam de fazer perguntas? Eu perguntei, humildemente. Perguntas angelicais. Public. 28. Um anjo levantou-se de sua cadeira e falou em voz alta: eles não acreditam na palavra? Os incrédulos não acreditam, é claro. Alguns crentes acreditam, mas muitos crentes realmente eu não sei. Houve um silêncio atordoado no auditório. Olhei para Shabura. Dê-lhes tempo, Ana, disse ele. Eles estão chocados. Vejam bem, alguns crentes acham que partes da Bíblia não se aplicam aos dias de hoje, que algumas sessões eram apenas para muito tempo atrás. Eu disse. Um anjo perto da plataforma, disse em um tom de voz normal que se fez notar por causa do silêncio, mas a palavra diz que o Eterno é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porque eles separam a palavra dele? Ele é a palavra. Havia uma concordância geral entre os anjos. Bem, dei de ombros e ri, eles separam. Você separa? Outro perguntou. Eu acredito em cura, acredito que o Senhor promete saúde e que Ele pagou para que houvesse cura para os crentes, mas eu não entendo isso. É uma promessa da aliança, outro anjo disse, levantando-se de seu assento. Pelas suas pisaduras ele sarou e a uniu de novo a ele, que é a própria cura divina. Isso é certo. Mas as pessoas adoecem com frequência, eu disse. Outro anjo levantou. É uma promessa da aliança, como já foi dito. É necessário estar em Cristo. É claro que, se uma pessoa deliberadamente abusa de seu vaso terreno, corpo, disse outro. O perdão deve ser absoluto, acrescentou outro sem se levantar. Abuse. Public. 29. Mesmo estando com Cristo, e em algum tipo de doença isso irá resultar. Tão certo quanto a noite segue o dia, disseram todos. Você poderia dizer que eles eram membros de uma classe. Todos riram. Eu interrompi, mas a maioria que vai receber estes dons não está cumprindo os acordos da aliança conquistados por Jesus. Como pode ser isso? Graça novamente todos riram, respondendo em uníssono, graça. Shabura explicou, está chegando uma efusão de graça como o mover do poder do Espírito Santo no reavivamento. Enquanto falava comigo, ele acrescentou, isso está cansativo, Ana. Sim, está demais, eu ri melancolicamente. Alunos, Shabura disse, é o suficiente por hoje. Vamos ficar de pé e dar Ana uma grande mão.
Os anjos se levantaram e aplaudiram, e enquanto batiam palmas, tudo bem, disse ele, se acalmem. Vocês estão dispensados. Ele virou-se para mim, obrigado, Ana. Isso foi maravilhoso. Esses estudantes achavam que não podiam ficar chocados de novo, porque eles não sopraram em mim como eles fizeram para os anjos que estavam aqui antes de mim. Eu perguntei. Ele deu uma risada poderosa. Eles poderiam tê-la matado, ele disse. Eles estavam passando o sopro de Deus para eles. Esse é o maior elogio que poderia gratificar os anjos que estavam lecionando. Os anjos, sendo espíritos, como são, podem recebê-lo. Eles inalam isso. A respiração é como alimento para eles. Embora você esteja aqui em espírito, algumas experiências seriam além de sua capacidade no momento. Ele colocou uma mão atrás de Clara e uma mão atrás de mim quando começamos a descer as escadas para sair. Eu poderia dizer que ele estava fortalecendo-me enquanto caminhávamos. Na parte inferior dos degraus. Public. 30. Estavam dois anjos loiros com aparência bastante nervosa. Os gêmeos Shabura, disse um deles, nós gostaríamos de conhecer Ana. É claro, disse ele com muita compreensão, quase com ternura. Ana, estes são os anjos que o Senhor atribuiu a você para o reavivamento. Esses anjos tinham uns 7 metros de altura, eram jovens, como de 18 ou 20 anos, pareciam idênticos. Vocês parecem gêmeos, falei. Sim, o outro disse, eu sou o Rafa, e ele é Rafa Sana. Rafa Sana disse, obrigado por compartilhar conosco. Precisamos compreender, o máximo possível antes de estarmos em nossa tarefa. Obrigada por falarem isso, eu disse. Fiquei cansada, e Shabura sentiu que era o suficiente. Isso foi muito útil, disse Rafa. Eu terei algumas aulas, talvez pudéssemos conversar mais então, eu acrescentei. Eles olharam para Shabura. Ele acenou com a cabeça sim. Sim, eles abriram um largo sorriso, nos falaremos mais depois. Alunos, vocês vão perder a sua próxima aula, se não se apressarem, disse Shabura a eles. Muito bem, eles sorriram, nos veremos mais tarde, e saíram correndo. Eu vou ficar aqui, Clara, Shabura disse. E obrigado, Ana. Isso foi muito útil. Agora, não se esqueça, enviaremos uma página a você quando a aula estiver para começar. Estarei pronta, eu disse enquanto abraçava. Eu nunca tinha abraçado um anjo. Eles não se parecem exatamente como carne e sangue na terra. Não é tão sólido, eu suponho que é a melhor maneira de expressá-la, mas de forma substancial. Public. 31. Te vejo mais tarde, Clara, disse ele. Sim, ela respondeu. Adeus, dissemos ambas, e começamos a caminhar para longe da plataforma. De repente, estávamos no fundo do auditório saindo pelas portas. Ao pisar novamente no caminho, nós rapidamente já nos encontrávamos a uma boa distância dos dois edifícios. Ele vem imediatamente à frente de nós. Na estrada havia uma luz ardente. Centenas de espíritos cercavam o brilho, entrando e levantando-se como águias capturadas pela correntes de calor. Eles estavam voando com a luz como que escoltando alguém. Tão brilhante era essa grande luz que reduziu os espíritos em contornos de prata de si mesmos em seu esplendor. Isso me lembrou de figuras que passam na frente de faróis brilhantes em uma noite escura, embora aqui não houve escuridão circundante.
Tudo que estava perto deste brilho intenso empalideceu. Clara falou comigo. Ele está vindo, ela disse. Ele vem por você, Ana. Ambos os nossos rostos estavam pegando o brilho de seu brilho. Meu coração saltou dentro de mim, mas uma paz caiu sobre mim como óleo quente. Clara continuou, nós nos encontraremos mais tarde. Agora, toda a sua atenção deve ser dada a ele. Ela sorriu em direção à luz e desapareceu. Capítulo 5 Senhor Jesus, ele estava vindo, meu amado, meu amigo. Meu fôlego foi sumindo, e meus joelhos tremiam enquanto ele chegava mais perto. Então, como uma árvore ultrapassada por uma nuvem de poeira de um turbilhão de público. 32. Vento, a nuvem de sua glória me envolveu. Os espíritos ainda estavam entrando e saindo ao redor, mas eu podia ver apenas ele. Lembrando, eu já tinha visto ele em pé no santuário de uma igreja várias vezes antes durante um período de anos. A última vez foi 2 meses e meio antes. Ele tinha aparecido com 7 metros de altura no santuário de uma igreja onde os pastores reuniram-se para as reuniões de oração de toda a cidade. Era o Yom Kippur. Por 4 anos, tínhamos trabalhado no movimento de oração em toda a cidade e na região metropolitana, e havíamos retornado à cidade para uma conferência bíblica depois de termos estado fora por um ano. Durante todo o período que ele ficou no santuário, um arco-íris o cercava, ele vestia um manto cintilante multicolorido. A luz que irradia dele parecia viva. De repente ele encurtou até o tamanho de um homem e falou. Olhe para mim, disse. Seus olhos, apesar de estarem longe de mim, de repente, estavam perto e eram fascinantes, como se estivessem em chamas. Quando olhei em seus olhos, um manto de cores vibrantes passou por seu corpo e veio até a mim, e cercou o meu corpo. Eu podia sentir as cores, e vê-las. Então, sem andar, ele veio para a frente até que passou pelo meu corpo. Ele estava de frente para a parte de trás da minha cabeça, e eu estava de frente para a parte de trás da cabeça